Exuberim, 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 lá não Exuberim, 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 lá não Exuberim, 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 um ataque Exudei, 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 um ataque Exudei, 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 um ataque Exudei, 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 um ataque Exudei. Para eixo, para eixo, e que aê, olê para o, aê, olê para, a Marcelo, a Marcelo, o já, aê, olê para. Marcelo, o já, aê, olê para, aê, olê para, o, aê, olê para, a Marcelo, a Marcelo, o já, aê, olê para. Hoje aqui é de Barulhona, aê, olê para, e ele é fanichô, aê, olê para, e ele, olê para, e ele, mote para, e ele é fauepo. Olê para bom, olha lá do ye, eixo lá não, olhe para bom, olha lá do ye, eixo lá não, a majeco é pode para bom, para um ela fecho lá não, para bom, olha lá do ye, eixo lá não, olhe para bom, olha lá do ye, eixo lá não, a majeco é pode para bom, para um ela fecho lá não, olha, para o eixo, ogum papa onire, para o ogum papa onire, para o ogum papa ogum papa ogum papa ogum. Para o eixo tiriri lá não, eixo tiriri lá não, para o que tiriri lá não, eixo tiriri. Para o que tiriri lá não, eixo tiriri. Eixo tiriri lá não, eixo tiriri lá não, para o que é o eixo, para eixo tiriri lá não. Para o eixo tiriri lá não, eixo tiriri lá não, para que para eixo tiriri. Eixo tiriri lá não, eixo tiriri lá não, que tiriri lá não, eixo tiriri. Programa Vozes do Axé, nessa quinta-feira, né, dia de Ogum, pela Rádio Metropolitana, a rádio número 1 de Viamão para o mundo, né? De Viamão para a Grande Porto Alegre, para o estado, para fora do estado, para outros continentes. Essa é a Rádio Metropolitana, a TV Metropolitana hoje, né? Também um canal de TV também, né? E estamos iniciando o programa Vozes do Axé,
A apresentação, Pai Roberto de Bará. Nós temos o nosso diretor, que é o professor Jefferson, o nosso técnico Fábio e o nosso diretor de arte João Lucas da Rocha, né? Que não trabalha aqui, trabalha lá fora. E o programa começando, eu quero pedir a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agô, a todos os meus irmãos, né? Aos meus filhos, né? Aos filhos do Elê, que é tanto de Sapucaia, de Guaíba, de Porto Alegre, de Viamão, né? Enfim, do interior do estado, aonde tem um filho do Pai Roberto, que esse axé possa chegar até esses meus filhos e também aqueles que são os que a gente diz encostado na casa, e os fregueses, clientes, né? Que também tem cliente fora do estado, que esse axé possa chegar, o axé do Pai Bará, né? Junto com o Orumalé, e que nesta hora, né? Nesta hora que nós estamos começando o nosso programa, quero pedir a bênção da minha madrinha Ângela de Iemanjá, né? A minha mana Cirlei do Ogum, né? E que neste momento, né, nós possamos, né, fazer um circo de isolação, né? Um pensamento positivo, né, aos nossos orixás, aos nossos caboclos, aos nossos Exu, né? Para que o Pai Maior das Alturas, emanado com todos os orixás, emanado com todas as preces de todas as religiões do mundo, né? Tenha misericórdia de todos nós e que leve, né? Essa pandemia, que os nossos governantes, que os nossos cientistas, os nossos médicos, possa, o mais breve possível, trazer a vacina a todo o nosso povo brasileiro, e os médicos que estão lá na linha de frente, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, aquele que recolhe o material do hospital também, né? Que nesta hora, né, que possam, cada momento de positivo de todos os nossos orixás, que possam, né, levar um axé de proteção, de saúde, de isolamento, né, para todos esses irmãos que estão na frente. E também nós temos os nossos policiais que estão na rua, né, e todos aqueles que de uma forma ou de outra precisam estar trabalhando e precisam estar exposto a essa pandemia que ora castiga o planeta, e agora nosso Rio Grande do Sul, Brasil, também está sendo castigado praticamente no dobro, né, da outra aparição do vírus, e que hoje já se fala também, né, já que ele já sofreu uma mutação, né? Então isso agora tem uma coisa assim, ninguém sabe se essa mutação é para mais ou é para menos, né? Só sabíamos assim que antes era só as pessoas de idade, né? Então estava todo mundo, né? Agora estão também atingindo pessoas de menos idades, né? Então que nem continuamos nesse isolamento, né? Usando máscara, usando álcool gel, né? Evitando aglomerações, evitando fazer festa de religião, né? Isso é uma coisa muito hoje, embora esteja liberado aí 25% os cultos de igreja, eu digo sempre, se os cultos de igrejas estão liberados, nós também podemos fazer a nossa terreira, mas nós não podemos também nos expor, nem expor aqueles nossos filhos, né? Os nossos filhos, que são também sagrados para dentro do Elê, né? E que muitas vezes ainda tem que trabalhar, correr o risco, e depois ainda tem que vir para o Elê. Então estamos no momento assim, aguardando mais um pouco, temos fundamento para fazer, temos obrigação inclusive de Exu, do seu 7 e da sua banda, estamos, né, aguardando mais uma semana, que eu creio que vai estourar, porque no momento que chega no pico, ela começa a baixar, né? E então, pedindo a todos os nossos irmãos de axé, né, que
fazem um circo de isolação, que fazem um pensamento positivo. Cada um, vamos determinar, vamos supor assim, determinar um horário que todos cheguem no seu quarto de santo, todo chavelho, pede o seu agô, pede que o Pai tenha misericórdia, que nós sejamos ouvidos neste momento, né? Nós sabemos que o desencarne está indo assim rapidamente. E segundo algumas orientações espirituais, é necessário esse desencarne, né? Então, para nós é muito difícil, porque nós não queremos perder. Do ponto de vista espiritual, tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem um porquê, né? Por que que o vizinho desencarna e eu não desencarno? Por que que o outro adoece e eu não adoeço, né? Então isso tem muito também a ver com o nosso organismo, e tem a ver então com a situação, e a ver também com a parte espiritual, né? Que nós vimos aí nas psicografias, os próprios caboclos, os próprios pretos velhos, nos próximos búzios, né? Entendeu? Em que os orixás respondem. Nós sabemos agora que estamos vivendo uma parte, e isso já foi declarado. Se caso as coisas não andassem como tinha sido planejado no mundo espiritual, viria mais forte, é o que está acontecendo. Então, não é um outro... as pessoas têm mania, apareceu mais um vírus, mais uma mutação. Isso é uma coisa que não é bem esclarecido, porque como que apareceu mais um se o que chegou não saiu ainda? Né? Então, meus irmãos, vamos refletir um pouco, né, sobre por que está acontecendo. Nós temos irmãos de religião desencarnando todos os dias, né? Isso tem a ver. E outra, também não é só da religião de matriz africana, também de outros segmentos religiosos, né? Então, assim, nos parece assim que estão montando uma rede hospitalar lá em cima, já que aqui não tem, né? E nós lendo, né, algumas previsões antigas de alguns mestres, de alguns videntes, isso já era previsto, né? E uma das situações e aí nossos governantes, eles não dão muita importância à saúde. Pode ser que agora, com tudo isso, né, o governo libere mais verba para as pesquisas de medicação, pesquisas de vacina, montagem de laboratórios. Agora, neste momento, mesmo em Porto Alegre, a coisa está muito feia. Mas nós sabemos que ali, na Glória, tem um hospital Belém que está vazio. Não tá funcionando aquele hospital. Por que não usam aquele hospital? É uma situação de pergunta, né? Mas não tem gente. Mas como não tem gente? E o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem enfermeiros, a Brigada, né? Então ali é um hospital que dava para pôr as pessoas que não necessitam de UTI, né? Podia-se usar aquele hospital ali, né? Parece que o prefeito Melo já foi lá dar uma olhada. O hospital está lá, um enorme do hospital, e um hospital praticamente estava equipado, né? Podia receber a parte clínica. Então tudo é uma questão de vontade política, né? Bom, então hoje nós vamos falar de uma erva também, que é uma erva que a gente usa para tomar banho de descarga, e esta erva também a gente pode tomar como medicação, né? Não sei se todos os meus irmãos conhecem o orô, né? O orô é uma árvore, é aquela árvore que outros chamam de boldo chileno, outros chamam de como é que diz assim, ó, boldo africano, né? Quando eu me formei em holística, eu aprendi que era boldo africano, né? E essa erva, além de ser usada, né, nos banhos de descargas,
nos banhos de quebra, né? Ela também pode ser usada para cicatrização, para gastrite, né? Ela também serve para gastrite, que a pessoa pode tomar aí, pega aí 1 litro de água, coloca 7 ou 12, 13 folhas, depois que ferver a água, esmigalha e larga ali, abafa, deixa 2 minutos no fogo e retira, e pode se tomar por água. É um cicatrizante para gastrite, para úlcera, né? Pode tomar por água, de vez em quando tomar um copo, principalmente antes das refeições. Então essa é uma erva, e além de tudo é uma erva também que se usa para todos os orixás, né? Inclusive para o Exu, também pode se usar esta erva. E eu aprendi na ancestralidade, da Umbanda também, que esta erva, né, o orô, colhido na lua nova, às 11 horas da manhã, ela vale como 7 ervas para tomar um banho de descarga. Mas tem que ser colhida na lua nova, às 11 da manhã, e cortada com uma tesoura, colhida, cortada com a tesoura. Tá? Eu creio que a tesoura é para cortar os males, né? Então aí eu posso tomar um banho com esta erva só e será como um banho de quebra, né? Esta é uma erva que eu gostaria de falar, que ela não é muito conhecida assim, nem todos conhecem o orô, pelo menos muitas pessoas que eu convivo, tanto da parte da religião, que às vezes não sabem o que é orô, né? Muitas vezes usam o tapete do Oxalá, que é o boldo aquele da folha aveludada, né? Que a gente chama tapete de Oxalá, e que, infelizmente, quando eu me formei em holística, essa erva é desprezada para tomar, principalmente a questão do estômago, né? Então nós temos, por isso que eu digo assim, ó, quando se usa a erva para tomar, a gente tem que saber quais são as contraindicações daquela erva, né? Mas não é a gente sair tomando as ervas sem saber, né? Então nós temos, a gente pode, por exemplo, o louro serve para gases, né? O alecrim serve também para o coração, né? Então tudo depende como se vai tomar a dosagem da erva. Não podemos encher uma chaleira lá e tomar um monte de chá, né? E nós temos também, né, as ervas, algumas ervas quebradeiras, que muitas vezes a gente não encontra, a gente precisa tomar um banho de descarga. São ervas que eu consigo encontrar assim nas floras, ou até mesmo no mercado público, né? Que é a espada de São Jorge, o guiné, a ruda, o alevante, né? Quebra tudo. Eu uso cipó milongo, né? Espada de São Jorge, tá? Quando não acho cipó milongo, eu posso usar o cipó cabeludo, né? Que são ervas para banhos, né? Porque eu sempre estou dizendo assim, o banho de descarga, o banho em si, quando a pessoa vai tomar um banho, o que a gente chama de neófito, é como um batismo. E o banho serve para quê? O banho serve para retirar velhas cargas, tirar as cargas muitas vezes do nosso corpo, né? Nos tirar muitas vezes daquela depressão, muitas vezes aquela falta de vontade de fazer as coisas, né? Então muitas vezes se toma um banho de descarga para que possamos nos levantar, limpar a nossa áurea, principalmente o médio de incorporação. E se eu quero ainda mais que esse banho ele faça um efeito, ele também pode ser colocado uma pedra de carvão vegetal embaixo de cada pé. Tem alguma coisa? Tá? E nós estamos, né? Estamos com o nosso Infá aberto também, né? E quero agradecer os nossos colaboradores, aqueles que estão compartilhando, que estão curtindo com o programa As Vozes do Axé,
que é muito importante que vocês curtem, porque isso, meus irmãos, não é uma live, é um programa, é uma live, mas é um programa. Fala, professor. Os novos, os mais velhos, tá, Roberto? A minha mãe santo, mãe Ângela de Manjá, a minha madrinha mãe Cirlei Ogum, né? E nós temos aqui, pai Roberto, o Robson da Costa, tá? Ele... A data de nascimento dele é dia 5 de julho de 73, tá? Julho de 573. Ele quer saber sobre a situação amorosa dele, né? E se ele vai ter uma chance de retornar ao seio da família dele. É o Robson. Situação amorosa em relação à família. Ô Robson, tu tem a chance, mas tem que afastar esse corte que tem no teu relacionamento amoroso, tá? Tem um corte, né, que precisa ser desmanchado esse corte, né? Tá? Então, tem chance de voltar para a família, sim. Tem chance de voltar para a família, tá? Então, eu quero te dizer, né, que é preciso cortar vamos dizer, esse feitiço, esse corte que tem no teu relacionamento, tá, Robson? Um abraço, e o nosso número do nosso Elê é 9980 42511. Qualquer dúvida pode chamar nós no WhatsApp. Na Bem Protege você tem proteção veicular e benefícios por um preço justo a partir de R$ 1,99 por dia. Seu veículo fica muito mais protegido. Você fica muito mais protegido. Condições especiais para a sua frota e para motoristas de aplicativo. Na Bem Protege você tem assistência 24 horas contra roubo, furto, temos carro reserva e até 100 mil contra danos a terceiros. Contamos também com rastreamento em tempo real. Na Bem Protege você e seu bem muito mais protegidos. Peça agora uma cotação. Então, continuando o nosso programa, né? Um abraço aí pro Robson, né, Robson? Então tu faz isso aí, tu tem que tirar esse corte, né, nos teus caminhos aí, tá? Que tem uma perseguição espiritual, tá? Um abraço. Pai Roberto, tem os ouvintes aqui acompanhando aqui, aqui no nosso Messenger, né? Lembrando também que nós temos o WhatsApp aqui da rádio, que é 51 98 301 6042, aqui embaixo da tela, tá? Nós temos também ali os nossos colaboradores, que é sempre bom lembrar, né, que é a morada do Gils. Nós temos também a contabilidade sólida, tá? Agora tem a questão do imposto de renda aí. Nós temos ali assistindo o programa também a Adriana Damasceno, a Daniela Silveira, a Dani de Oxum, o Thiago Soares, né? Nós temos também o Robson, que está aí mandando, o Vomão, Fão, né? Uhum. Ali, a Bruna Silveira, a Eliane Soares, tá? Também peço ali para a Eliane, que está pedindo ali para jogar, que coloque ali a sua data de nascimento ali, né? O pai Roberto que está jogando. A todos os meus irmãos, a Miniane, né? Ali da Lomba Tarumã, está assistindo. A mãe Helena, né? E todos aqueles aqui, a Virgínia que está assistindo também, a mãe Karen e todos os ouvintes da Metropolitana Web, pai Roberto. O pessoal está gostando aqui dessa questão das ervas, essas questões de fundo assim de limpeza, né? Que o povo está precisando muito. O senhor aí, pai Roberto. E nós tínhamos uma outra e tinha data de eu estou esperando a data de nascimento. Assim que ela botar aqui, eu já... Bom, então continuando as nossas ervas, como eu já falei sobre o orô, falei sobre o banho de descarga, né? Que muitas vezes a pessoa está com depressão, muitas vezes a pessoa está sem vontade, até para sair para arrumar um serviço, e ela não pode ir lá no terreiro, não pode consultar. Então, esse banho de descarga, ele é um banho que é um banho de defesa e de abre caminho,
Por que que é um banho de defesa? Se vocês observarem as ervas que tem no banho esse, nós vamos encontrar as ervas ali de defesa. E também vamos encontrar as ervas de abertura de caminho, erva que vai adoçar os caminhos para onde nós temos que se dirigir para o nosso trabalho, para pedir hora para o nosso trabalho, porque também nós podemos estar com o nosso trabalho hoje carregado às vezes, né? Estamos às vezes tendo dificuldade no trabalho ou até mesmo no relacionamento, né, dos nossos colegas. Então até eu sugiro um banho de louro com erva doce, né? Louro, erva doce, né? E alecrim, né? Que é um banho que serve tanto para a parte masculina como para a parte feminina, que também nós temos que cuidar isso. Nós temos que tem ervas que servem para a parte masculina e ervas que servem para a parte feminina, né? E também de acordo com os anjos de guarda, muitas vezes, da pessoa. Então esse é o louro, né? Que é muito importante. O louro é o quê? É aquele tempero que a gente coloca na comida. O louro faz parte do amaci do caboclo, né? Que vai no amaci dos caboclos, das caboclas, para perfumar, para atrair a abertura de caminho, para atrair o dinheiro, para não faltar pão na nossa mesa, né? Então o louro também faz parte desse banho, dessas 3 ervas, 4 ervas também, né? Que pode ser, que nem eu falei, o louro, né? E também nós temos para aquela pessoa que está nervosa, que não consegue dormir muitas vezes, né? Se vira um lado, se vira para outro, e os problemas não saem da sua cabeça, e muitas vezes ela não sabe o que fazer, né? E aí o sono não vem. Experimente tomar um banho de maracujá, né? Mas você vai pegar uma fruta de maracujá e vai partir ela em 4 e vai ferver a água e vai colocar a fruta naquela água fervendo. Deixe também 2 minutos e tire do fogo, coloque uma colher de mel e umas gotas do seu perfume que você costuma usar e tome o banho bem relaxado, né? Respire fundo, né? Faça uma respiração e depois pode colocar um copo d'água do lado da sua cama e pode deitar bem relaxado, que tenho certeza que o sono vai vir. Muitas vezes você precisa tomar não é só um dia tomar aquele banho, muitas vezes tem que tomar um dia, falha o outro, toma outro, né? Por quê? Porque esse banho vai limpando a nossa áurea, né? Movimentando o nosso chakra, né? Entendeu? E limpando o nosso chakra. Porque muitas vezes a ansiedade, o nervosismo do dia a dia faz com que nós chegamos à noite e nós não conseguimos dormir, né? E às vezes se reza. Então sempre o caboclo, o preto velho, recomenda esse banho, né? O banho, e também tem outros banhos, como tem de erva doce, canela. Então todas essas ervas assim perfumadas que são os banhos, né, de alívio da áurea, né? Agora, se eu não tenho nenhuma erva dessas, mas eu tenho um pé de laranjeira, eu também posso tomar um banho da folha de laranjeira. E aí nós temos uma quantidade de ervas de folha de laranjeira, é de 8 a 16. Na mesma proporção, eu fervo a água, coloco as ervas e deixo 2 minutos e deixo esfriar e acrescento 1 colher de mel, tá? Então, são ervas que nos ajudam no dia a dia. Muitas vezes a gente tem as ervas no banho dentro de casa, dentro do nosso pátio, muitas vezes, né? É só nós termos uma dedicação. Porque às vezes assim, mas o banho para descarrego é 7 ervas. Se eu não posso, não consigo as 7 ervas, eu posso tomar com 1 erva, né? Eu posso tomar com 3 ervas, sempre no número ímpar,
que é recomendado, né? Então vocês vejam uma coisa, que nem eu digo assim, ó, por isso que nós temos que cuidar da nossa natureza, né? Porque às vezes eu que, além de eu ter feito curso de holística, tinha o meu pai, que era do Tupinambá, me ensinou muitas ervas de banho. Eu entro no mato e venho com 7 ervas de banho na mão, né? E é como é bom quando você chega numa mata e ali a gente se encontra, né? Encontra as ervas de Xangô, erva da Jurema, erva do Ogum, né? E que tem muitas ervas, né? Que nem eu digo assim, que também serve para nós, para tomar um chá, né? E nós temos também, né? O banho para a criança muito agitada muitas vezes, né? A criança se agita durante o dia, ou não consegue muitas vezes dormir, né? E fica irritada essa criança, porque a criança, até os 7 anos, ela tem uma noção das vidas passadas dela. Ela está se adaptando àquele ambiente, àquela família da qual ela mesma escolheu para vir, né? Então, às vezes a criança fica agitada, a mãe não sabe o que fazer, tá? Experimente um banho de laranjeira com mel, também faz muito bem. E também, se aquela criança costuma ficar bocejando ou não consegue dormir, também pode acrescentar nesse banho, além da folha de laranjeira, a hortelã, tá? E 3 galinhos de arruda, tá? O mesmo processo também, ferve-se a água, coloca-se a erva, deixa 2 minutos, abafa e retira do fogo. Ah, mas o que eu vou fazer com as ervas? As ervas são coadas. Se você não tem um pátio, né? Quando sair, leva num saquinho e despacha num verde, tá? Ah, mas eu tomo numa bacia, eu tomo no chuveiro. Não, pode tomar ali embaixo no banheiro. Quando é um banho assim, pode tomar ali e depois abrir e pedir que leve todas as nossas tristezas, as nossas doenças, que traga paz, que pedindo a orientação dos guias protetores, tanto da mata como das águas, né? Pedindo a grande mãe, a mãe Oxum, Iemanjá, e por aí sim, porque muitas vezes não é ali, ó, mas aquele banho não, é a queda da água. A força está na queda da água, tá? A força está na queda da água, tá? Aquela queda da água vai levar aquilo que está nos perturbando. E muitas vezes, eu não consigo, outra coisa também, a pessoa pode tomar um chá de erva doce, né? Faz muito bem o chá de erva doce, inclusive é recomendado pelos médicos, né? A erva doce antes de dormir, né? Faz bem para a pessoa. Nós estamos vivendo um momento, né, dessa pandemia, onde as pessoas estão muito nervosas, estão muito estressadas, porque não conseguem sair de casa, não conseguem ir na academia, não conseguem mandar os filhos para a escola, né? Então é um momento, por exemplo, nós que somos de religião, é um momento de reflexão, momento que nós devemos ir no nosso quarto de santo e conversar com os orixás. Eu digo sempre no final do expediente, acender as velas, né? Que as velas também, as velas também têm um significado muito grande, né? Que às vezes o Pai Santo vai lá, acende vela, não é para o santo, é para iluminar o caminho dos filhos, né? Pedindo sempre a proteção dos orixás, né? Então, é muito importante também, tá? E uma outra situação assim, ó, outra coisa também, que nós estamos numa época de pandemia, tem sessão, não tem toque, não tem festa, mas o terreiro está ali, meus irmãos, meus filhos. Eu tenho que ir no terreiro, eu tenho que bater cabeça, eu tenho que trocar água da minha quartinha, eu tenho que rezar, eu tenho que tomar a benção dos meus orixás, a benção do Pai de Santo, né? Isso é muito importante para a nossa fé, que naquele momento estamos passando por essa situação.
Isso a gente deve sempre fazer isso. Mas nesse momento, mas não tem sessão, não vou na terreira. Não tem festa, não vou. Não, ao contrário. Entendeu? Vá lá, bata a cabeça, porque não vai todo mundo de uma vez só, né? Vai lá, de preferência dia do seu orixá, né? Ou dia do dono da casa, da dona da casa. No caso lá em casa é segunda e sábado. Bater a sua cabeça, né? Muitas vezes até é necessário tomar uma água da quartinha, tá? Porque através daquela quartinha ali, nunca devemos deixar a quartinha secar, né? Então, nós que somos da parte de Umbanda, da parte de Quimbanda, a mesma coisa. Por que só tem os delírios dos Exu? Só vão se lembrar do Exu quando tem a festa, quando tem isso que... Não, o Exu está lá na morada dele, na casinha, necessita de eu ir lá, acender uma vela, fazer uma frente para o meu Exu, né? E também nós temos que ter uma reflexão, inclusive, sobre a parte da religiosidade, a parte da Umbanda, da Quimbanda, né? Quando nós vemos aí os nossos irmãos desencarnando, né? Então, muitas vezes nós ficamos a pensar, né? E aí nós vamos ficando sem a nossa ancestralidade, né? Que nós precisamos da nossa ancestralidade. Eu preciso de saber o que aconteceu, né? Lá no início, né? E um outro assunto assim que eu queria trazer é o dia a dia da casa de religião, né? Eu vou fazer assim, o dia do Elê do Pai Roberto. Como é que funciona um Elê, né? Praticamente o Elê ele funciona 24 horas por dia, meus irmãos. Qualquer hora que bater alguém necessitado vai ter que atender, tá? Essa é um dos fundamentos. Eu não posso ter hora. É que nem o médico, eu não posso ter hora para atender, tá? E então nós ficamos à disposição, né? 24 horas por dia. O terreiro ele é sempre, tem alguém que está limpando, perfumando, né? Colocando água nos vasos, né? Tudo para em agrado ao orixá, né? Fica-se atendendo as pessoas que vão, né? Para consultar clientes novos, clientes antigos, os filhos que vão bater cabeça, acender a vela, tomar uma palavra, conversar, pedir uma orientação para o Pai de Santo, né? Esse é o dia a dia de um Elê e o dia a dia de um Pai de Santo. Muitas vezes o Pai de Santo não tem tempo para ele, né? Então por isso que eu digo sempre assim, ó, há um festival de falta de respeito, né? Eu nunca vi, antigamente tu não se governava enquanto o Pai de Santo era vivo. Agora tem esse governo, né? Que o Pai de Santo está... Então, e nós temos que preservar as nossas raízes, né? Um assunto assim muito chato, que eu não gosto de falar, mas não adianta, eu tenho que falar, né? É a questão das lives, né? Live para atender as pessoas, não tem problema nenhum. Mas live para falar de fundamento. Cada casa tem um fundamento, cada Elê tem um fundamento. Cada orixá, quando o orixá ele é liberado para aquele filho abrir aquele Elê e ter a sua nação, obviamente que aquele orixá vai se cercar do seu Orumalé. Se ele é da mata, do mato, ele vai se cercar de mais gente do mato. Se ele é da água, vai se cercar de mais gente da água. E assim por diante, né? Então muitas vezes eu ouço assim que fazem isso, fazem aquilo, e que muitas vezes... Não. O fundamento, quando o Pai de Santo é liberado para abrir com o aval do seu Pai de Santo, da sua Mãe de Santo, ele vai ter o próprio axé, ele vai ter naturalmente que 90% vai ser o axé do Pai de Santo dele. É para ser.
mas ele vai ter 2% que o axé é dele, né? Muitas vezes aquilo que ele nunca viu fazer, mas ele vai jogar e o pai vai mandar fazer, e aí, ali é o axé dele, né? Se você chegar no meu elê e eu tiver um miró lá pronto, aquele miró pode estar espumando, tá? Eu vou botar um pouco d'água, vou amornar e vou fazer o banho no senhor, mas aquele é meu axé, e o senhor vai sair bem, né? Então eu não posso discutir fundamentos se eu não sou daquela nação e não sou daquele elê. Muitas vezes aquilo que faz bem para a pessoa, para uns, não faz bem para outros. A minha mãe já dizia que é o próprio orixá que cria esta situação, né? Muitas vezes, e eu tenho que eu sempre ouvi assim, discutindo a caída dos búzios, que a pessoa vê na caída, não vê na caída, né? Isso é uma questão de fundamento, uma questão de axé, né? Tem pessoas que olham o búzio pela intuição, as pessoas são ouvinte, perceptiva e jogam conforme a caída do búzio, né? Então eu acho assim, fazem muito mito, muito mistério e para pouca coisa. E muitas vezes as pessoas batem nesses elê e não são atendidas porque não tem dinheiro. Isso que é o mais importante, é eu atender a pessoa. Se eu vou, que nem uma vez eu precisei de uma pessoa, depois essa pessoa tornou-se minha filha de santo, ela já partiu, né? E ela disse para mim, eu não posso jogar para o senhor, porque eu não jogo búzio, eu jogo cartas. Eu disse para ela, e o senhor é um babarorixá, o senhor... Não, eu disse para ela, não, é uma questão aqui, ó, de saúde, e eu preciso fazer uma confirmação. Eu não quero saber se tu joga búzio, se tu joga carta, se tu joga pedrinha, mas tu vai jogar para mim. E aí foi o que ela fez, né? Ela fez, ela jogou, deu tudo certo, né? Era aquilo ali mesmo que eu queria saber, que eu queria confirmar, foi tranquilo. Então, eu quando iniciei dentro da religião, quando eu abri a minha casa, que era de Umbanda e de Quimbanda, não tinha búzio, eu jogava carta, o meu cigano joga os dados, né? Porque todos nós temos um dom diferente do outro, né? Tem pessoas que são videntes e não precisam de carta, não precisam de búzio, não precisam de religião, mas são videntes, elas enxergam. Eu agora tenho uma pessoa na minha casa que é vidente. Agora eu estou trabalhando ela na maior calmaria. Ela é evidente. O que para nós é uma dificuldade para as pessoas, para ela é como se fosse uma televisão, né? E descreve os personagens que passam ali na frente dela. Isso é um dom da pessoa. Não precisa a pessoa ir para o chão fazer para ter esse dom, né? Muitas vezes para nós, por exemplo, eu que sou a terceira geração de Umbanda, né? A terceira geração de Umbanda, sou filho de um pai que era clarividente, né? Que ele era vidente, né? Então eu puxei um pouco e chegou até mim pela percepção, né? Então eu sou ouvinte e perceptivo, né? Então são dons que, claro, depois eu fui, no caso meu, eu fui desenvolver a mediunidade, eu fui fazer o meu orixá, então eu fui ganhando os meus axé, como dito, mas antes eu podia até, com um copo d'água, eu podia falar para a pessoa o que a pessoa precisava, né? Então, por quê? Porque nós temos o dom de ouvir a entidade que está falando para nós, né? Nós temos o dom de ouvir, né? A mesma coisa, os búzios, eu posso ter o dom de ouvir o meu orixá, os orixá falando para mim no meu ouvido, e também posso a caída dos búzios também, né? Então tem muitas coisas, né, que fazem muito mistério e que realmente tem uma, Pai Roberto. Pai Roberto, nós temos a Eliane Soares, tá? Ela nasceu dia 10 de junho de 53 e ela tem uma causa na justiça. Ela quer saber em relação a receber, como é que tá lá. Eliane Soares, 10 de junho
de 53. Bom, essa causa tua já andou um pouco, mas agora está tá um pouco parada. Mas não quer dizer que tu não vai ter o ganho, tá? Pode até demorar um pouco, justamente pela situação. Aí o milagre é muito demorado, né? Mas está aberto, Pai Xangô diz que tu vai vencer, tá? Ela até já andou um pouco, né? Mas agora está dando uma parada, né? É bom tu acender, vai numa igreja, acende uma vela para São Judas Tadeu. Se tu é com pé na religião, faz uma malá para Xangô, né? Tá? Exatamente. Para que tu que possa, né, te ajudar, que possa andar mais, né? E que tu possa vencer, porque isso aí é como se fosse uma demanda, né? Tá? Um abraço, um bom axé. E continuando então com o programa Voz do Axé, hoje nós falamos um pouco sobre as ervas, né? Nem tudo eu falei sobre ervas, quero falar no próximo programa sobre a defumação, né? Então tem várias defumações, mas é um assunto para o próximo programa. Nesse nós ficamos nas ervas, né? Que eu falei as ervas do banho de descarga. Não entrei no amaci, né? Que é outro assunto também, né? É um assunto porque existe, por exemplo, o amaci, ele não pode ser, na Umbanda principalmente, eu não posso juntar todas as ervas e lavar as cabeças das pessoas tudo com aquela bacia. Principalmente se eu já sei cada caboclo que aquela pessoa já incorpora com seus respectivos caboclos. Então, sempre tem um caboclo tem uma erva diferente da outra. Eu posso ter as ervas que servem para Xangô, para Oxóssi e para Jurema, né? Mas não serve para quem trabalha com Ogum, né? Não serve. Não serve para quem trabalha com Yansan, né? Então essas ervas, elas têm, por exemplo, vamos pegar a falange de Ogum, né? Tem um amaci que se faz, que serviria para todos os Oguns, com uma exceção. Se eu tenho que pegar uma erva daquele Ogum específico, retirar e colocar dele. Vamos supor, no amaci do Ogum Beramar, né? Existem duas ervas que eu posso acrescentar, retirar duas das 7 e acrescentar duas, ou acrescentar uma, tá? Que é o aguapé, né? Aquele aguapé que dá na lagoa, que dá no rio, aquele é um das ervas que vai nos amaci de todos Oguns de praia, né? 7 Onda, Ogunhara, sempre vai aquela erva, e a outra é a onda do mar, né? A onda do mar, tá? Então é porque essas ervas ela tem ligação com as falanges do mar, né? E tem ligação com aquele mentor, naturalmente, que é o dono da minha coroa, né? E que nem dizia minha cacique de Umbanda, a mãe Lesi do Ogum, que está viva hoje com 86 anos, já se vacinou. Ela dizia, o amaci tem que ter muito cuidado, porque ele pode perturbar a mente da pessoa. Por isso que muitas vezes nós vemos aí muitas pessoas perturbadas, porque nós temos que saber qual é difícil? Por isso que eu digo assim, a Umbanda hoje em dia, a Umbanda está muito misturada, né? Entendeu? Vai pegar suas ervas específicas, né? Tem as suas ervas dos seus caboclos, né? Tem do caboclo Oxóssi. Qual é o melhor banho para uma pessoa que recebe Oxóssi, que recebe a Jurema? É juntar 7 cipó. É um banho muito bom, né? 7 cipó do caboclo para tomar o banho.
Ou junta 6 cipó e coloca a arruda, né? Ou da Jurema coloca manjericão para perfumar, ou do próprio homem pode botar levante, e aí vice-versa. A mesma coisa são as bebidas, né? Que tipo de bebida eu vou servir? Eu vou colocar no amaci? Que quantidade também, né? E assim sucessivamente, né? Eu tenho que ter o cuidado. Por isso que hoje em dia é muito difícil, está muito difícil o desenvolvimento da Umbanda, porque as pessoas não querem se submeter àquilo que realmente de fato é. Aquilo que realmente é o fundamento, né? Fundamento é esse, né? Eu tenho uma tábua de ervas que é mais velha do que eu, né? É de 1953, só de 56. Então, de lá para cá a gente seguia por esta tábua. Ali estão as ervas das 7 linhas, né? Os senhores têm uma ideia? Iemanjá são 16 ervas. Claro que se eu vou fazer uma macia, um banho, eu não preciso juntar as 16 ervas, mas no mínimo eu tenho que juntar 8 daquelas ervas, né? Para quem serve essas ervas de Iemanjá? Serve para Oxum, serve para todas as caboclas, porque na Umbanda a Oxum pertence a Iemanjá, né? Então, essa questão, principalmente a Umbanda gira muito em torno de ervas, não é de trabalho feito, de serviço feito. Existe banho para tudo dentro da Umbanda, né? Banho que se toma de séries, antigamente se chamava fulano tem que tomar uma série de banho, tinha que tomar 7 banhos, 9 banhos. Hoje para tomar um banho já é uma dificuldade e quer ir lá no terreiro tomar o banho, né? Antigamente o caboclo receitava o banho e a pessoa comprava na flora 7 ervas ou buscava no mato e fazia, né? E por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, não funciona porque não faz direito, né? Então tudo, a erva na Umbanda ela tem um significado muito grande, meus irmãos, tá? Ela tem um significado muito grande para o caboclo, porque é a ligação que nós temos. Enquanto na nação o que nos liga ao orixá é a pedra, né? Na Umbanda é a erva. Não tem axorô, o nosso axorô são a erva, o que é extraído da erva. Esse é o axorô verde, né? Tem alguns, por exemplo, que as guias, o meu Ogum, por exemplo, é lavado as guias naquela água da ferrugem que tem na mata, saindo do córrego assim perto da cachoeira, lavado com folhas secas, depois vai propriamente para o amaci. Então tem muitas situações, né, que se vai no decorrer do tempo. Quando as pessoas perguntam para mim quantos anos eu tenho de Umbanda, eu estou com 65 anos. Eu tenho 65 anos de Umbanda, porque eu já nasci dentro, né? Mas, meus irmãos, hoje nós estamos, né, falando sobre a Umbanda, sobre ervas, não sobre a Umbanda, mas sobre ervas, sobre o significado das ervas, né? Pode não servir para muitas pessoas, mas eu sei que vai servir para muitas, né? Inclusive banho de descarga, eu não preciso ser de religião para tomar um banho de descarga, né? Eu não preciso, né? É só ser receitado por um bom orientador espiritual que se pode tomar o banho, tá? Assim como tem alguns ensinamentos que eu vou fazer para o pessoal de axé, né? Tem algumas considerações? Não, Pai Roberto, eu acho que o programa hoje foi muito bom, né? Mesmo que os outros, né, Pai Roberto? Dizer que a sua página lá, o pessoal pode entrar no YouTube, lá tem a sua página, Pai Roberto de Bará, tem a página do programa Vozes do Axé, né? O telefone para contato com o Pai Roberto é 980 425 11, né? Da casa lá é 3446 4259, né? O Elê do Pai Roberto fica localizado na Santo Tomé,
Rua Petrópolis, lá, número 97. E o programa está aberto a eventuais pessoas que venham colaborar, venham contribuir tanto com o programa quanto com a rádio, né, Metropolitana Web. E também dizer que nós precisamos muito, né, Pai Roberto, que eu sempre falo, respeitar a ancestralidade, isso que o senhor fala também. Nós precisamos também ser pessoas mais fraternas, mais solidárias, né? E rezar muito, pensar muito, né? E que esse momento, ele é um momento que ele precisa muito atenção e respeitar os orixás, né? Então, neste momento, né, que nós estamos encerrando, no início, vocês lembram que eu pedi uma corrente, que eu pedi um pensamento, uma união. Então, nesse encerramento, que esse pensamento que nós tivemos, né, emanado com todas as forças espirituais, tanto da parte dos orixá, como a parte dos caboclos, a parte dos exu, né, que leve, né, as nossas preces, né, a todos aqueles irmãos necessitados, né? Que muitas vezes a prece é o nosso hino, o nosso canto, a nossa reza, né? Tá? Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez os ouvintes e dizer que até na próxima quinta-feira, o meu agô, meu saravá, meu alupandê, e um abraço a todos, um bom axé a todos.